Um ótimo dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um, com cada irmão, com cada irmã, no momento em que estiver assistindo a esse vídeo. Hoje eu acordei, irmãos, e falei, hoje eu não vou falar sobre política. Ontem teve uma entrevista de um candidato presidenciável à Rede Globo, mas para não ser leviano, eu quero pegar, anotar todos os dados certinho para poder fazer uma análise. Até porque eu já fiz um vídeo desse candidato e fui acusado de ser leviano. Mas o que eu posso dizer de antemão é que se uma pessoa chega para você e fala, olha, eu vou tirar seu nome do SPC, eu vou tirar seu nome do Serasa, e depois vem com essa história que vai refinanciar, que a Caixa Econômica Federal, que o Banco do Brasil vai pagar a dívida, depois você vai pagar isso com juro menor, eu acho que isso é um contraponto, porque se eu falo que eu vou fazer alguma coisa por você, e depois eu falo que você mesmo vai ter que fazer, fica algo meio estranho. Mas hoje eu quero falar de uma coisa diferente, irmãos. Hoje eu quero falar sobre economia, uma análise da conjuntura econômica atual do nosso país. E também um dos desafios do próximo presidente da República. Veja, na economia tem a premissa básica que você trabalha com recurso limitado, ou seja, tudo aquilo que você produz provém de fontes que são esgotáveis, que um dia não vai existir mais, e você trabalha com necessidades ilimitadas. Então você precisa saber o que você vai produzir, quando você vai produzir e para quem você vai produzir. Só que nós podemos pegar esse princípio e aplicar também ao nosso governo e à nossa situação atual. Os recursos que são escassos, nós podemos falar que é o dinheiro que está em circulação no mercado. E o governo, ele tem essa necessidade ilimitada de cada vez arrecadar mais. Só que acontece, se você pegar na economia, por exemplo, e for fazer análise de um determinado produto, você vai ver que existe a demanda, né? E existe a oferta. Então, quanto mais, vamos supor, se você vender um produto a 5, você vai vender X produtos. Se você vender a 10, você vai vender Y produtos. Se você vender a Z, você não vai conseguir vender nenhum. E o que está acontecendo na nossa economia? O governo, ao invés de ter uma melhor gestão de gastos, de cortar ministérios, de cortar despesas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo justamente ao contrário. Ele está aumentando a sua demanda. Cada vez ele quer mais. E ele chegou num ponto que ele não está conseguindo arrecadar mais impostos. Ele cria impostos novos, ele aumenta aqueles que já existem, só que acontece, cada vez que ele faz isso, ele fecha uma fábrica, ele fecha um comércio, ele fecha algumas pessoas que prestam serviço passam a não prestar mais. Todo mundo chega e fala, nossa, mas uma consulta médica é cara, mas 32% dessa consulta é imposto, meu irmão. Então, as pessoas não estão aguentando mais. A fonte do governo são as empresas e o contribuinte. E o que está acontecendo? Está acontecendo um efeito inverso. Então, cada vez que o governo aumentar mais o imposto ou criar mais o imposto, ele vai estar arrecadando cada vez menos. Então, o que acontece? Se houver a diminuição da carga tributária, ele vai arrecadar mais, vão ser abertos mais postos de emprego e com isso a economia volta a gerar. Porque no capitalismo a tendência é o dinheiro se concentrar na mão de poucos. Então nós estamos vivendo uma época que o dinheiro já não está mais em circulação no mercado. Nós crescemos de uma forma totalmente errada. Houve a estabilização da moeda, que foi um ato muito positivo, mas a partir daí se criou o quê? Se criou uma bolha, uma especulação.
Todo mundo passou de conseguir comprar um carro, a viajar de avião, a comprar casa, a comprar terreno, mas isso foi o quê? Foi com recurso próprio ou foi na base do crédito? E o que acontece? Esse crédito ele veio acompanhado de uma alta taxa de juros, cheque especial a 11%, 12% ao mês, cartão de crédito a 400%, 500% ao ano. Daí as pessoas começaram a entrar na questão do rotativo. Hoje não está pagando rotativo, também não está pagando o valor principal. É como se tivesse dado um tsunami na nossa economia. O que acontece? Num primeiro momento, quando se há o movimento das placas tectônicas no mar, por exemplo, a água, o primeiro que acontece, ela recua. E foi exatamente o que aconteceu. Foi aquele momento em que as pessoas conseguiram comprar, aquela gastança sem limite, né? Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E de repente, no que a placa ela volta a movimentar, ela some e depois ela vem destruindo tudo. E isso foi a crise que aconteceu, que vem acontecendo, né? A crise ela não é de hoje, a crise ela já vem de vários anos. É que a gente está demorando um pouco para perceber. Então eu acho que o desafio do próximo presidente do Brasil é o quê? É fazer com que o Brasil volte a crescer. E como que isso vai acontecer? Se o governo pensar da forma que vem pensando, olha, nós temos que aumentar a arrecadação, nós perdemos a arrecadação, nós vamos cada vez mais entrar em colapso. A partir do momento que o Brasil escolheu a rodovia como sua principal fonte para escoar mercadoria e produto, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, ele não pode pegar uma estatal como a Petrobras e falar assim, não, ela tem que ser uma empresa que ela tem que dar lucro, colocar ela na bolsa de valor e cada vez mais querer valorizar as suas ações. Ela tem que subsidiar para que as pessoas possam ter condição, quem transporta a mercadoria, de poder transportar essa mercadoria num preço que seja acessível a todos. Mas o principal imposto que nós temos hoje é o ICMS. Então isso está destruindo, está acabando. Não é à toa que houve a greve dos caminhoneiros. E nós estamos sentindo essa greve até hoje. Os caminhoneiros estavam certos, corretos. O governo que não agiu de forma correta com eles, são trabalhadores, são pessoas que estão todos os dias colocando a sua vida, estão deixando a família em casa e estão pagando para trabalhar. Daí o que eles fazem? Vamos colocar o preço da gasolina de acordo com a variação do dólar. Então se ocorre sucessivos aumentos no preço da gasolina, no preço do diesel. E o que acontece? Tudo isso vai fazendo com que o caminhoneiro pague mais e receba menos, porque não consegue repassar isso para o frete da mercadoria. Isso sem contar o número excessivo de pedágio, de radar, os roubos que acontecem. Então o que acontece? Está se tornando totalmente inviável. E foi feita uma promessa e não foi cumprida. E nós sabemos que se o país ficar um dia parado com essa questão do capitalismo, do mercado global, é um prejuízo enorme. E o país ficou várias semanas. Então, para a gente recuperar isso, não vai ser de um dia para o outro. Mas eu acredito que a principal meta do próximo governo, se nós queremos ver a nossa economia voltar a crescer, é a diminuição de impostos e a diminuição de juros. E o governo voltar a injetar dinheiro na economia. Porque o dinheiro não existe mais dinheiro em circulação, irmão. Hoje é tudo crédito. Hoje você vai comprar alguma coisa, cartão de crédito, é o cheque especial, é empréstimo bancário, o salário lá embaixo. Então a gente tem que estimular exatamente o contrário, um consumo consciente. Vamos apertar um pouco, vamos fazer um pouco de sacrifício pelo país, tanto os contribuintes. Lembrar a todo mundo, irmãos, que não existe direito sem que primeiro haja um dever. A nossa Constituição, ela trouxe muitos direitos e poucos deveres para nós. E nós temos que pensar de uma forma racional.
Se a firma que a gente trabalha, se o dono da empresa que nós trabalhamos não tem lucro, como é que ele vai pagar o nosso salário, irmão? Como é que ele vai dar aumento de salário? Tá todo mundo hoje, eu ganho muito pouco. Mas o que acontece? Se o governo paga R$1.000 para o empregado, ele paga mais 1.000 de imposto. Então, diminuindo o imposto, você consegue aumentar o salário. Você não fica dependendo dessa questão de sindicato, de piso salarial. Que para mim o piso salarial é injusto, porque existem os que produzem mais e os que produzem menos. Os que se preocupam mais e dão mais valor para o seu emprego e os que se preocupam menos. Então você, a partir do momento que você tem um piso da categoria, você está colocando todo mundo no mesmo patamar. Que ânimo que você dá para um trabalhador de falar, não, vou vestir a camisa da empresa, se tem 4 ou 5 que não veste e ganha a mesma coisa. Então o que eu tenho para dizer é isso, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nós temos que crescer, nós temos que se tornar um país sim de primeiro mundo, mas tem que ser na base da produção, na base da venda, você conseguir comprar as coisas com aquilo que você ganha. Eu tenho um amigo que mora no Japão e ele veio recentemente para o Brasil, vendeu tudo aquilo que tinha e falou, eu não volto mais para cá, Everton. Eu falei, por quê? Ele falou, aqui no Brasil você compra uma televisão e você demora no mínimo 12 meses para pagar uma televisão. Lá você consegue comprar 20 televisão por mês e mesmo assim você consegue ter uma situação de vida confortável. Então, o nosso salário mínimo é baixo, a nossa carga tributária é muito alta. Só o nosso Congresso, vamos pôr nosso Congresso. Nós temos lá mais de 500 deputados, mas vamos colocar 500. A cada um sai R$200 mil. Se cada um sai R$200 mil, 10 são 2 milhões, 100 são 20 milhões, 5 são 100 milhões. Então nós temos um custeio para manter aqueles deputados de 100 milhões de reais por mês. Agora eu pergunto, quanta coisa dá para fazer com esses 100 milhões? Então será que não está na hora da gente reduzir esse salário, diminuir o número de deputados, diminuir o número de senador, de nós termos um piso, um teto salarial? Quer ser, muito que bem. Agora eu te pergunto, por que um candidato que nem o Meirelles, falei que não ia falar de política, mas não tem como falar de economia sem falar um pouco de política. Ele mesmo doa 20 milhões para sua campanha. Em 4 anos, se ele for eleito, coisa que ele não vai ser, ele não vai ganhar isso de volta. Então qual que é o interesse que ele tem de entrar na presidência? Será que é fazer o bem para as pessoas? Eu duvido. Vamos chamar o Meirelles o quê? Para assaltar o nosso país? Será que é isso que nós queremos? Então, a análise que eu faço da conjuntura econômica de hoje é essa. Nós precisamos abaixar os impostos, nós precisamos diminuir a carga tributária, estimular as indústrias, o comércio, a prestação de serviço, para que nós possamos sanar essa questão do desemprego. E outra, nós devemos ajudar nossos irmãos de outros países? Sim, mas primeiro nós temos que ver os da nossa casa. A hora que a gente conseguir resolver tudo, conseguir ter o pleno emprego, né, que é o ideal da economia, daí sim nós vamos preocupar. Mas como é que nós vamos estar recebendo gente aqui, dando casa, dando bolsa isso, bolsa aquilo, sendo que nós não conseguimos nem cuidar dos nossos? Então, primeiro, vamos fazer a nossa lição de casa. Eu peço que você pense e reflita sobre isso, que comente, que se inscreva no nosso canal, que nos acompanhe, que nós vamos estar falando sobre diversos assuntos. Eu não vou falar só sobre um assunto, não. Eu pretendo falar sobre temas variados, mas eu preciso de você, saber que você está me acompanhando, saber que você está assistindo vídeos. Se você tem alguma sugestão de tema que você possa colocar, a gente vamos procurar fazer com amor, com carinho. Eu quero aproveitar essa experiência e vivência que eu tenho aí na parte contábil. Eu trabalho no escritório aí que tem várias empresas do Brasil inteiro.
Eu sou formado em administração de empresas, sou formado na área de ciências contábeis, estou terminando mais um MBA em controladoria, auditoria e gestão financeira. Sou cristão convicto. Muitas pessoas falam que a gente é louco, né? Mas eu sou cristão convicto. Então eu quero procurar falar sobre temas e assuntos tentando agregar tudo junto, fazer um grande bolo. Não é bolos não, porque o bolo só invade terra. É um grande bolo assim que eu digo, tentar conciliar administração com contabilidade, com o cristianismo, né? Como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível e de uma forma que fique simplificada, que você possa entender e que todos nós possamos sair de uma forma melhor. Porque tem muita gente falando assim, eu vou votar pro Lula. Como é que pode, gente? Eu não conformo. Eu vou fazer depois um outro vídeo falando, mas eu não consigo conformar que o Suplicy está em primeiro lugar por Senado aqui do estado de São Paulo. Eu vou falar sobre os candidatos que eu pretendo votar, mas de antemão eu já deixo essa deixa aí. Você vai votar no PT, no Suplicy, no homem que não consegue nem ficar de pé, mais coitado. Está na hora de se aposentar. Então, que Deus possa nos abençoar. Um ótimo dia a todos.